Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Episódio de hoje, UFOs. O que fazem na Matrix? Para entender o assunto e sua relativa verdade, precisamos nos nutrir de três princípios esotéricos clássicos: a cosmologia esotérica, a antropologia esotérica e pelo menos um manual de realização esotérica, em que vamos subsidiar este conteúdo. Então, vamos falar aqui de UFOs, OVNIs, chamados agora também de UAPs, e são objetos que têm a sua verdade relativa, porque vários tipos de objetos aparecem nos céus. Mas alguém que eventualmente tenha um contato com um objeto extraterrestre, com certeza não terá dúvida. E essa é a pegada. Muita gente não acredita, muita gente não sei o quê, mas não pesquisou nada também. Parou às noites, lá no meio do mato, no alto da montanha, para fazer vigília, para ficar exclusivamente parado olhando para os céus. Se nós observarmos a arte maia, lá da América Central, dos anos aí 1000 antes de Cristo e até agora no século IX, vamos dizer assim, 2, 3 mil antes de Cristo, se for olhar um período mais concreto, mais abrangente, no sentido de uma pesquisa, nós vamos ter o Chacmol, que é uma figura que a posição dessa figura é sentada, meio deitada, para ficar confortável olhar para os céus. Então tem vários bancos lá na arquitetura maia, assim, nos lugares públicos, que a pessoa se recostava sobre o Chacmol, que é uma pessoa deitada assim, e ficava ali, olhando para os céus. Está havendo atualmente uma agitação no estado de New Jersey, Nova Jersey, né, nos Estados Unidos, que não se enquadra em UFOs, OVNIs, pois são vistos e reconhecidos drones de vários tipos de serviços, percorrendo várias regiões daquele estado. Nova Jersey, como falamos, é o mais populoso estado americano e o estado em que mais se vive em cidades, não em áreas rurais. Fica na costa nordeste e é banhado pelo mesmo oceano que banha o Brasil aqui, é desse lado ali, Oceano Atlântico. O que não se sabe é a razão para tal aglomeração de drones em movimento naquele estado tão populoso. A mídia fala que não sabe e tal. É evidente que as pessoas estão usando esse tipo de recurso, esse tipo de ferramenta, de solução, e vai aumentar, evidentemente, o tráfego, né, nos céus. E a mídia, a grande mídia, está fazendo um bafafá, inclusive internacional, enquanto as forças de defesa americanas estão quietas, não viram nada de errado no tráfego aumentado de drones. UFOs, OVNIs, UAPs, aliens extraterrestres, fantasmas, aparições, espectros, mãe do ouro, chupa-cabra, aparições de santos, deuses e seres poderosos vindo do espaço sideral, acabam balões, né, meteorológicos e objetos que estão no espaço, e satélites e etc., acabam indo tudo para mesmo balaio quando as pessoas não são pesquisadores. A mídia, por exemplo, a grande mídia principalmente, ela não é especialista no assunto, então ela reporta aqui e ali. No Brasil já há vários anos, né, a profissão de jornalista não existe mais, então quem se intitula jornalista não tem mesmo muita responsabilidade para publicar as coisas, por isso que a internet tem crescido em credibilidade. No Congresso dos Estados Unidos, recentemente, aconteceu uma segunda audiência para se debater o fenômeno UFO, chamado Os Mistérios dos UFOs. A meta foi entender a existência de programas do governo americano para estudar e esconder informações sobre essa realidade. O que foi revelado? Foi revelado por 4 altos funcionários do governo, funcionários do Pentágono, da Casa Branca, de organismos especiais de pesquisa, de dados americanos do governo. Foi revelado que o governo americano possui evidências sobre OVNIs, inclusive contatos pessoais, vídeos, fotos e etc. Quem investiga boa parte disso é o FBI, né? Quando a coisa tem uma conotação ali de patrimônio federal, perto de certos patrimônios federais americanos, o FBI investiga. Tem a famosa Área 51,
né, nos Estados Unidos, que dá pano para manga há décadas que se fala, e tem relatos, e tem gente que viu, tem gente que não viu, tem gente que trabalhou lá e saiu contando, falou, ó, o negócio é sério. E a gente sabe que existe plataformas, vamos dizer assim, de UFOs até debaixo do mar. No Brasil, a famosa Operação Prato, realizada pela Força Aérea no município de Colares, no estado do Pará, em 1977, conta muita coisa. Viu? Tem um coronel aí que ficou assim, até fragilizado, de tanto que ele viu, ele comandou a operação. Muitas evidências, luzes estranhas se movimentando no céu, sugavam o sangue das pessoas. O sangue tem a parte branca, que é genética, e a parte vermelha. Muitos relatos falam da obtenção por esses equipamentos, vamos dizer assim, da parte branca, plasma sanguíneo, que é o interessante para eles. Filmes como A Chegada, a gente fala em filme, mas às vezes a pessoa não reflete, né? Júlio Verne, lá no início do século XX, viagem ao centro da Terra, balão, vamos viajar de... Ele ficava ouvindo ali o que os cientistas estavam pesquisando, o que estavam fazendo e produzia contos. Hoje em dia os cineastas fazem isso. Geralmente os filmes são muito bem financiados e se baseiam em pesquisas muito boas. Então os filmes merecem ser olhados assim com uma certa atenção, porque eles estão contando de uma maneira evidentemente romanceada para nós, para o povão, o que se encontra nos bastidores. Então tem um filme A Chegada, que fala de ETs, A Invasão, UFO, Skyline, E.T., o ET do Steven Spielberg, de 1980 alguma coisa, né? Homens de Preto, tem vários aí, vários relatos de entrantes, né? São chamados de entrantes também, e tem muitos que fala-se de abdução consequente de corpos de pessoas que passam a habitar ETs, tem de tudo aí nos relatos. Tem um relato australiano incrível de uma jornalista, se não me engano, Sylvia Mindy, que conta um caso incrível e ela foi para dentro do negócio e viu também a aeronave, viu o ET, muito interessante. Eles estão chegando na destruição nuclear de Sodoma e Gomorra, na Babilônia, entre os assírios e persas antigos também. Vamos ver relatos disso. No Egito, o deus Horus, observa a estátua do deus Horus, observa o design. O cara está na mesma posição que o ET de Varginha. E ele tem um visual estranho. O deus Horus. Pelo menos pouco terrestre o visual dele. E os crânios de Cusco, no Peru. Sabemos que entre os aqueles crânios alongados, lembra? Tem uns crânios alongados, inclusive com trepanação, que temos no vídeo anterior aí. Eu falo da trepanação espiritual. E aqueles crânios alongados, entre os mais, no Golfo do México, em Honduras, Belize, Nicarágua, Palenque, né, lá em Chiapas. O alongamento de crânio era uma prática aplicada às crianças nascidas sob certas estrelas. Então, crianças que nasciam uma certa época do ano, em um certo grupo social, eles puxavam o crânio ali, amarrando talas modeladas de madeira com ataduras e iam alongando pouco a pouco o crânio para um certo modelo, um certo design, enquanto a criança crescia e ela passava a possuir uma inteligência sem igual, principalmente para ver o universo em profundidade, viu? Tem relato dos maias falando disso. Conheciam e monitoravam dia a dia a galáxia em seu giro, né? Os calendários maias são 16 calendários, se não me engano. Alguns funcionam em conjunto ali, 3 ou 4, exatamente para acompanhar o movimento da galáxia via a direção do tempo e etc. E também as constelações ao redor da Terra e a sua influência. Muitos planetas, inclusive fora do sistema solar, eles tinham um conhecimento aí com muito significado. Com quem eles aprenderam isso? Nas artes renascentistas não havia imprensa. Artistas, a imprensa é do século XVI, né? Gutenberg, o negócio lá da Xilo, que virou tipografia. Xilo é quando você cava, desenha as letras ali na madeira, passa tinta e pressiona no papel. Aí ele fez os tipos de madeira, depois passaram a fazer os tipos de outro material, de estanho, de chumbo.
e começaram a imprimir já no século XVI. Antes, os artistas registravam sempre isso em pedra. Depois, muitos passam a registrar também em pinturas, em desenhos, em estilo, né? E isso vai aparecendo ao longo do tempo. As pinturas e esculturas vão, então, suceder a questão do registro em pedra, como a bola com duas asas, antiga lá da Mesopotâmia, lá da Babilônia e para cá, onde é o Iraque hoje, que vai ter no escaravelho, depois, essa bola com duas asas, o símbolo da religião monoteísta egípcia em algumas dinastias. O besouro, ele é uma bola com duas asas, né? O símbolo do Deus Altíssimo, então, que é essa bola com duas águas, também chamado de Ahura Mazda, Javé, Jeová, virou símbolo do rei assírio Assurbanipal no século VII, que mandou fazer vários desenhos dele em pedra, baixa relevância em pedra, às vezes alta relevância, e cavado ali em pedra para registrar, e transformou no símbolo dele. Até então estava riscado numa caverna lá no sul do Iraque, assim. O sujeito viu o Deus Altíssimo e desenhou lá uma bola, uma esfera com um sujeito lá dentro, e essa esfera ele colocou com duas asas. Ele só entendia que aquilo ficava no ar através de asas. Mas esse ancião que está lá dentro, ele está fazendo um gesto com as mãos chamado no hinduísmo de mudra da realização. E ele lá de cima, evidentemente, se realizando, né? O Deus Altíssimo. Na arte renascentista, no século XV, há muitos registros, viu? Na pintura chamada Madonna com San Giovannino, por Domenico Ghirlandaio, no século XV, se encontra no Museu em Florença, na Itália. Nela se vê um OVNI nos céus, atrás e acima das figuras, e há um observador claramente atento. Em outra pintura da mesma época, chamada Anunciação, se vê também, isso aqui tudo no século XV, 1428 começou essa onda que está guardada até hoje nos museus. Se vê também algo como um prato discoide, então dá a ideia de um prato que está girando. Destacado nos céus acima das figuras. Outra pintura é a Adoração da Criança, de Vincenzo Foppa. Se vê um raio de luz de um objeto nos céus iluminar uma pessoa. Então a pessoa está lá embaixo, aquele raio de luz dá nela um jato ali. Naves espaciais tripuladas são vistas no lugar do Sol e da Lua na pintura A Crucificação de Cristo. Está lá em Kosovo, no leste europeu, essa pintura dentro de um mosteiro. Essa é muito significativa, porque ele puxou ali, é chamado nave de serviço, um certo perfil de nave conhecido dos ufólogos, dessas pessoas que pesquisam isso. E ele puxou ali o Sol e a Lua dentro da pintura, dentro da composição que ele fez. E aí é importante ver composição, porque quando nós observamos a composição desses artistas, a composição é como se distribui as figuras, como figuras geométricas dentro do espaço da pintura, considerando a profundidade, considerando a base, a profundidade, a linha de fundo. E você puxa o observador para dentro da pintura como se fosse uma narrativa, é o que você quer contar. E muitas dessas pinturas, a narrativa conduz para a aeronave. Eles estão querendo falar disso, é o que a gente deduz quando analisamos a composição. Então, neste caso, no caso do Sol e da Lua, em A Crucificação de Cristo, também na pintura A Anunciação de Santo Emídio, de Carlo Crivelli, se vê a mesma coisa. A mais destacada dessa época, no século XV, é o Milagre da Neve, de Mazzolino, pintado em 1428, é o primeiro dessa série, onde se vê claramente uma flotilha, um conjunto de discos voadores. Agora observa uma coisa, o sujeito pinta figura humana, é o mais difícil, as mãos, os pés, o acabamento, o nariz, as linhas dos olhos, na figura humana é o mais difícil. O sujeito pinta a figura humana perfeita, e a nuvem ele não sabe pintar, ele pinta uma aeronave no lugar, ele pinta um disco, ele pinta uma coisa assim que parece um prato, lançando raios de... Entende? Mas a pintura retrata neste caso, acontecimento único. Caiu neve sobre Roma em pleno verão. E aí, na pintura dele, em um único disco, se vê sobre a cidade. Ali, né? Tem as nuvens e tal, tá nevando em pleno verão. Pá,
verão quentão e de repente cai neve e tal, e ele vê aeronaves, né, sobre as nuvens. A salvação de Israel dos anos 1600 mostra também isso, uma grande aeronave sobre a cidade. Já em 1710, onde se vê também um raio de luz de um objeto no céu iluminar uma pessoa, na pintura chamada O Batismo de Cristo, do holandesa Art Geld, onde se vê 4 raios provindos de um discoide durante o batismo. Muitos desses artistas pesquisavam em bibliotecas bem antigas, reservadas ao povão, reservadas à mídia da época, inclusive do Vaticano, que possui o maior centro de observação das estrelas da Europa, maior só os centros da NASA, viu? E um científico aí que tem de multinacional, são vários países no México. Então eles se camuflaram por detrás das religiões, eles, os extraterrestres, durante muito tempo. Hoje se ocultam por detrás da cultura e da educação. A humanidade precisa ser educada, conduzida numa certa direção. Alguns teóricos que falam disso. Dominam as bases nucleares e fazem de reféns alguns governos, desde que soltaram aquelas bombas nucleares no final da Segunda Guerra. Parece que eles aproximaram e ficaram vigiando isso. Você quer ver OVNIs? Faça vigília. O Dr. Eustáquio Pátunas, físico, professor do FMG, acho que existe ainda, eu tive o prazer de conhecê-lo durante um curso que ele deu para falar dessas coisas, um curso durante o carnaval lá no Centro Cultural do FMG, aqui em Belo Horizonte, e eu pude conhecê-lo já idoso, 70 e tantos anos, talvez 80, e lúcido, e ele só viu a aeronave lá em cima, ele não teve contato com a mãe do ouro, assim, de se fazer xixi e cocô nas calças, e, sabe? Lá no Vale das Borboletas, em São Tomé, eu mesmo me mudei para lá para correr atrás disso, e essas coisas é importante, você quer afirmar se existe ou não existe, corre atrás, aproxima. Então ele criou o CICOAN em 1958, que é o Centro de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, para observar e estudar OVNIs. Investigou vários casos em Minas Gerais. Tem casos que são pictográficos que aconteceram na capital. Tem o famoso caso do Hospital da Baleia, a pessoa que viu ali um disco parou e tal, ele desenhou segundo a mentalidade dele, mas os desenhos existem até hoje, essas pessoas do Sagrada Família existem até hoje, os 4 meninos que viram, eles existem, eles estão com 60, 70 anos aí por aí. O caso das Duas Pontes, a noite oficial dos OVNIs em 1986, que pegou, se não me engano, o Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro de surpresa, foi um negócio assim, maluco aí na costa brasileira. Que disse o doutor Albert Einstein em 1952, dando opinião sobre a aparição de OVNIs pós-guerra nos Estados Unidos? Ele disse que as pessoas testemunharam algo muito especial. Né? Seria legal se ele desconversasse, né? Fizesse igual a mídia que não pesquisa nada, não sabe de nada. A grande mídia, né? Que não tem compromisso também com nada. Ou pessoas sérias na internet que estão tentando mostrar o outro lado. No Brasil, o Arquivo Nacional fica no Rio de Janeiro, tem muita coisa digitalizada na internet, disponibiliza mais de 900 documentos que relatam a aparição de OVNIs a pilotos da aviação civil desde 1952 no Brasil, contando-se na atualidade mais de 30 relatos documentados só no ano passado, na região amazônica, nas costas do país, em Minas, no Pará, que são estados minerários, parece que tem um tipo que busca minério, tem um tipo que busca ozônio, que são, me parece, muito abundantes, são híbridos, tipo ET de Varginha, esse tipo é mais fácil de ver se você subir numa montanha, por exemplo, uma montanha cheia de microespelhos, que refletem tudo quanto é tipo de energia do cosmos, por exemplo, São Tomé das Letras, que é uma montanha enorme, de silicatos. Com certeza é possível um contato com essas raças extraterrestres. Reptiliano e os Greys são os mais famosos, Zeta Reticuli, Pleiadianos, Arturianos, Venusianos, etc. Esses são híbridos de humanos com humanos, não é como o ET de Varginha, cujos pesquisadores acham que eram híbridos com animais de lá, onde eles vêm, possivelmente
das Pleiades, que é um endereço para se chegar para os nossos lados de quem vem, às vezes, de profundidades aí do espaço sideral. Do ponto de vista esotérico, nossa tecnologia está fraca. Nós não estamos na ponta da cocada preta, a verdade é essa. Do ponto de vista esotérico, segundo tradições milenares, registradas e presentes nos vários continentes da Terra, há em nosso planeta 3 humanidades. A intraterrena, terminei o pano de fundo, agora falar do que interessa, o que eles fazem entre nós, tá? Então existe a humanidade intraterrena, a humanidade terrena e a extraterrena. O conhecimento antigo fala que são 3 humanidades. Esotérico aqui, neste caso, o nosso ponto de vista esotérico diz respeito a uma ciência material sutil, chamada pelas tradições antigas de ars real, guardada e desconhecida, que lida com a matéria sutil e as 7 energias ou raios e seus resultados de recuperação, transmutação e transformação da matéria, considerando que, para se lidar com essa ciência, a primeira matéria a ser transformada e constantemente atualizada é o complexo de corpos do cientista, da pessoa que se interessa, sua consciência, sua alma. Esse cientista esotérico foi também chamado, em tempos idos e nas tradições até hoje, de estudante na Ásia, candidato no Médio Oriente, iniciado no hermetismo, adepto no hinduísmo, discípulo no cristianismo original, pesquisador. Então tem um cristianismo reservado, esotérico original, né? Por detrás de tudo isso que a gente vê aí prestando um serviço mais raso, né? Só na flor da água, né? Pesquisador, é assim que esse cientista sempre foi chamado, esse cabalista, né? No âmbito das informações reservadas, irmão da fraternidade nas ordens regulares, frater na maçonaria original salomônica, neófito nas artes mágicas, monge no budismo original, guerreiro no tribalismo terrestre de várias nações, nos vários continentes, nas várias épocas. E no transcendentalismo interplanetário também é chamado de guerreiro. Como é chamado aquele que se dispõe a se transformar, abrir seus caminhos interiores, assimilar uma força não terrena e trabalhar com ela, realizando os processos da alquimia em seu laboratório interior. Não podemos aqui usar o termo esotérico a esmo. Os termos esoterista, esoterismo e esotérico não se referem apenas ao que é interior, reservado ou superior, mas designa uma linha de conhecimento que conduz à sabedoria, uma linha muito específica, organizada na maçonaria original salomônica por Hiram Abif, figura importantíssima na tradição esotérica ocidental, que na Bíblia é chamado de José de Arimateia, o discípulo de Jesus Cristo que negociou com Pôncio Pilatos e recolheu o corpo de Jesus Cristo. E também colheu, depois da crucificação, foi lá, pegou o corpo, e colheu em um cálice o sangue de Cristo, atualizando a tradição do Graal dentro do cristianismo na sua época. Jesus Cristo foi chamado de a resplandecente estrela da manhã, como está escrito no capítulo 22, 16, versículo 16, no grande e altamente esotérico tratado manual de libertação chamado Apocalipse, que é a parte ali, é o último caderno da Bíblia. Ora, que é um grande tratado, no mínimo um tratado cultural de uma cultura desconhecida, né? Ora, a estrela da manhã, identificada pela astronomia moderna e sabido até dos muito antigos, é o planeta Vênus, tido pelas tradições como o planeta do amor. E depois de amar de fato a si mesmo, Jesus mandou amar até os inimigos. Ensinou a ciência do amor. O amor é uma força, um raio que flui pelo universo. Ele é também uma onda que gera calor, movimento e vida. Essa onda é um vetor do universo e uma singularidade que porta uma notável informação na forma da sabedoria venusiana, da qual Jesus de Nazaré, o homem, se fez o grande mestre. Helena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, que pela sua obra se fez um bendito nome, nos mostra em seu relato
de documentos muito antigos, observados em bibliotecas secretas, em lugares inóspitos, no Tibete, lugares esses estrategicamente livres, segundo sua localização e altitude, até de grandes transformações continentais, geológicas, diluviais e planetárias, de como, ela fala de como seres altamente espiritualizados, entendamos, biotecnológicos, vindos de Vênus, estrondaram com suas astronaves nas atmosferas da Terra para vir forjar no homem Atlante a informação, os sentimentos. Vieram construir isso nos já mamíferos bípedes antropóides há milhões e milhões de anos para trás, e tem registro disso. Aparições e contatos que sempre existiram e que, na maioria das vezes, e por muitos milhares de anos, considerados como os contatos religiosos com anjos e deuses e etc. E a literatura do século XX está recheada disso e que mostram seres que se aproximaram da humanidade para transformá-la. Com isso, raças inferiores, que também se aproximam, fornecendo micro e nanotecnologia e tecnologias de guerra a alguns governos da atualidade que já haviam feito parceria com extraterrestres. Essa tese ganha força com as informações que afirmam que alguns grupos de ETs dominam boa parte das plataformas de lançamento de mísseis nucleares, inclusive balísticos e intercontinentais, impedindo seu uso. Olha aí. Não é por acaso que a descrição de arquitetura e planejamento urbano de seu planeta, feito por um extraterrestre industrial holandês Stefan de Adriaan Beers, em 1967, relatado no livro que compensa dar uma olhada, Civilização Extraterrestre, cujo site de mesmo nome da organização internacional iarga.it, editado na Itália, merece uma boa olhada. Se coincide com as plantas, o que está relatado lá, e muitas soluções da cidade de 15 minutos chinesas e também com as soluções para o urbanismo fomentadas pela ONU, pela Unesco e por aí vai. Também Paulo Natan, em seu livro A Cidade dos Sete Planetas, lá no delta do Amazonas, merece ser olhado com carinho, como também o livreto Não Há Espaço Vazio, do holandês J.V. Rickenborg. A verdade é que as nossas raízes genéticas hominídeas são universais, são base para as várias humanidades extraterrestres e que possuem não só 260 milhões de anos, como diz nossa ciência, possui no mínimo, estamos falando da nossa raça humana, tá? 10 vezes mais tempo, beirando a 3 bilhões de anos de cuidados e manipulações no plano físico, galáxico da Matrix, por seres extrafísicos habitantes da chamada metade desconhecida do mundo, e que sempre cuidaram das humanidades a partir das suas origens nas ondas cósmicas de vida humana, de onde, partindo-se do reino mineral, vegetal e animal, chega-se à vida biológica animal, mamífero, puxa-se, portanto, por ignição eletromagnética, o entrelaçamento de hélices genéticas em fertilização in vitro, em cristal, na verdade, os relatos antigos falam disso. E os filos genéticos humanos. Sobre isso é importante ler as 20.000 ou algo das 20.000 tabuinhas de argila da Mesopotâmia, obtidas depois da tradução da pedra de Roseta. Além do clássico estilo épico antiquíssimo, vemos ali, nas 20.000 tabuinhas, os pontos a ponderar. Por parte do cristianismo original, há algo, e eu falo disso em outros podcasts, que coincide com a ideia do mundo das ideias de Platão, quarta dimensão, onde os seres que se aproximam, talvez do que nós chamamos atualmente de mente abstrata, eles ganham sim a capacidade, seja científica, seja espiritual, primeiro espiritual, de se aproximar de outras humanidades e compor ali na sua genética o que falta para avançar nesse processo de transmutação das raças, em direção a esse padrão cósmico chamado Cristo. Então, a própria física teórica, falando lá dos átomos escuros e ainda inexistentes, que na verdade coincide com o relato hindu antigo dos arquétipos, dos universos e as inteligências manifestadoras, mantenedoras, solucionadoras em potencial, Brahma, Shiva, Vishnu, tudo isso está muito relacionado. Então, os seres que surgiram na sexta esfera é como se você pegasse o arco-íris e cortasse ali 10 centímetros dele, assim, com aquelas várias cores. São 7 humanidades que se desdobraram profundamente e que se irmanam em busca da solução. 7 Raios Podcast, compartilhe com quem tem a ver, ouça antes de dormir. Este é o entretenimento superior, segundo Krishna no Bhagavad